18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa, ligado aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma semana e começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro. O ano é 2021 e chove lá fora, Karime Leão. Boa noite. E aqui faz tanto frio. É isso aí, Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Com chuva ou não, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E vai aqui aquele salve especial pra galera do aplicativo Mano e também pra você que nos assiste pelo Instagram no @18horasnews. 6 horas e 2 minutos, vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Números da Secretaria de Segurança do Amazonas revelam aumento de homicídios em Manaus. Vistoria flagra no Hospital João Lúcio pacientes aguardando atendimento em macas nos corredores e medicamentos que estão em falta desde 2019. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emite nota técnica de alerta sobre a circulação do vírus da influenza e do vírus respiratório sincial. Ministério Público do Amazonas investiga contrato de mais de 18 milhões de reais para kits escolares do governo do Amazonas. Muito bem, começa agora mais uma edição do programa 18 horas, segunda-feira. Vamos juntos com você até às 7 da noite com as principais notícias do dia. Os destaques de hoje você confere aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Os números de homicídios em Manaus estão cada vez mais preocupantes. É sério. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Manaus já registrou 852 homicídios até o mês de novembro. Bom, e de 1º de dezembro, Carlão, até hoje, até dia 11, semana passada, mais 51 homicídios foram registrados. E não é de se espantar que com um governo como esse, as mortes cheguem a 1.000 até o fim deste ano. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Manaus vive um ano definitivamente sombrio, com corpos se amontoando todos os dias no Instituto Médico Legal. Dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas mostram que até outubro desse ano, 852 homicídios foram registrados. Informalmente, os homicídios já somam quase 1.000, mas os dados de novembro e dezembro ainda não foram fornecidos pelo governo do Amazonas. Para se ter ideia, a marca de homicídios do ano passado já foi ultrapassada em setembro, quando 764 pessoas morreram na capital. Em 2020, foram 657 homicídios durante todo o ano. Para o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, esse aumento no número de homicídios se deve parte à política armamentista do atual governo. A gente precisa se debruçar melhor sobre esses números, para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Embaixo a gente vê o que vocês estão noticiando. Os homicídios por arma de fogo vou colocar entre aspas, entre cidadãos aumentou exponencialmente. Todos esses homicídios, nós estamos falando aí nos últimos 3, 4 semanas, são homicídios que não têm nenhuma relação com o mundo das drogas, mas tem relação com o uso de arma de fogo. E a gente não pode deixar de pensar que o estímulo ao uso de arma de fogo por parte do governo Bolsonaro, a facilidade com que as pessoas têm tido de acessar os documentos necessários para comprar arma, e a ideia de comprar arma vai garantir segurança, isso é uma bomba de efeito que a gente está recebendo agora. Ainda segundo o sociólogo, o governo do estado também tem falhado quanto ao plano de segurança pública do estado. Combinado com isso, você tem um governo do estado errático. Se a gente parar e perguntar, afinal de contas, qual é o programa de segurança pública do governo do estado do Amazonas? Ninguém sabe. Qual é a estratégia das polícias militares e civis do Amazonas? A gente não sabe. A única estratégia que a gente sabe é de aprisionamento de aviãozinho do mundo da droga. Aí você lota o presídio, mas você não resolve nenhum problema.
né? Mas eu penso assim, o desafio está posto, quero ano que vem me debruçar mais sobre esses números para a gente poder revelar aquilo que aparentemente está nos denunciando, que é o aumento de arma de fogo para resolver conflito ou para eliminar o conflito, eliminar o outro como forma de enfrentamento de conflito. Pedimos explicações do governo do Amazonas quanto ao aumento no número de homicídios significativo na capital amazonense. Mas até o fechamento desta reportagem, não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, a verdade é que está aí, dita na reportagem, não há plano para a segurança pública, não há gestão, não há projeto de governo para a segurança pública. Bom, não só para a segurança pública, como não há projeto de governo nesta gestão. E a verdade é que estamos, sim, passando por uma crise na segurança pública do estado do Amazonas. Todos os dias a gente tem notícias de assassinatos, roubos, crimes violentos que hoje acontecem à luz do dia em qualquer bairro da cidade. É o retrato da falta de gestão do governo de Wilson Lima. De acordo com o Atlas da Violência 2021, o Amazonas foi o único estado do país a registrar aumento na taxa de homicídios entre 2019 e 2018, no primeiro ano da gestão do governador Wilson Lima. Karime, segundo o relatório, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em novembro deste ano aqui no Amazonas, a intensa presença de facções do crime organizado e as disputas entre elas contribui com o aumento das taxas de homicídios, mortes violentas intencionais e coloca o estado com números acima da média nacional. Os números estão aí para não deixar ninguém na dúvida, né? São relatórios, são dados oficiais. E ainda de acordo com o Fórum, Carlão, a deficiência de governança e a estrutura do aparato de segurança pública, sobretudo na capacidade de investigação criminal e justiça, deixam a região refém das alianças e conflitos próprios da dinâmica do crime organizado e das suas sobreposições e trocas, que são aí os crimes ambientais, incluindo desmatamento, garimpo ilegal, grilagem de terras e etc. Por aí vai, né? Por aí vai, né? Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o Reino Unido registrou a primeira morte por Covid-19 ligada à variante Ômicron do coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante Ômicron do coronavírus, já detectada em mais de 60 países, representa, sim, risco global e é muito alto, hein? Com evidências de que foge à proteção vacinal. Mas os dados clínicos sobre a sua gravidade continuam limitados, disse a Organização Mundial da Saúde. Pois é, Carlão, ainda em estudo, né? Assim como tudo que gira em torno dessa pandemia da Covid-19. Bom, o fato é que aqui no Brasil, até este domingo, foram confirmados 11 casos que seguem sendo monitorados, tá? Mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje, segunda-feira, que ele acredita que devem existir, sim, mais casos da variante Ômicron do coronavírus circulando pelo Brasil, tá? Por exemplo, aqui no Amazonas, ainda não temos como identificar a nova variante. Em Manaus, os casos de Covid-19 aumentaram exponencialmente nos últimos meses. Para a gente ter uma ideia, só no mês de novembro, o número de casos registrados foi 64% maior do que em outubro. Aí o número de síndromes gripais também estão aumentando aí vertiginosamente. As unidades hospitalares ficaram lotadas nas últimas semanas. Inclusive, nós estamos acompanhando, né, Karime? Exato. E nós mostramos aqui no 18 Horas a semana passada todinha sobre esse assunto aí, esse aumento aí exponencial relacionado a síndromes gripais. Hoje a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu uma nota técnica de alerta sobre a circulação do vírus da influenza e também do vírus respiratório sincicial. O documento inclui orientações técnicas com um protocolo definido pelo Ministério da Saúde para as secretarias municipais de saúde. Pois é, Carlão, e as orientações são para que haja o monitoramento, notificação e tratamento indicados pelo Ministério da Saúde
saúde para pacientes que atendem a definição de caso suspeito de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. A Fundação de Vigilância em Saúde emitiu um alerta pedindo reforço na vacinação e nos cuidados preventivos para a redução de transmissão. Olha, as reduções, os registros de influenza no estado saltaram de 62 em novembro para 295 casos até o dia 9 de dezembro. O último caso de influenza identificado no Amazonas tinha sido registrado em 2019, hein? Nós vamos saber agora os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Em novembro, foram registrados 140 casos de influenza H3N2 em amostras processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, o LACEN. Os registros de H3N2 no Amazonas saltaram de 62 no mês de novembro para 295 casos até o dia 9 de dezembro. Além de Manaus, os casos foram registrados em municípios do interior, como Iranduba, Manacaporu, Parintins e Tefé. Com o estado em alerta, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu uma nota técnica de alerta sobre a circulação do vírus da influenza e do vírus respiratório sincial nesta segunda-feira. O documento inclui orientações técnicas com o protocolo definido pelo Ministério da Saúde. Segundo o diretor técnico da FVS, Alexandro Melo, as orientações acontecem para que haja um monitoramento, notificação e tratamento indicados pelo Ministério da Saúde para a definição de casos suspeitos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. Nós emitimos um novo alerta para a rede, para que os médicos possam ter subsídio de facilitar o diagnóstico dele, uma vez que nós ainda estamos no curso da pandemia do Covid-19 e os sinais e sintomas são muito parecidos. Então agora a gente tentou com esse alerta facilitar os médicos no diagnóstico deles. Uma vez que ele fez o teste antígeno para suspeita de Covid, deu negativo, a próxima suspeita é a influenza. A vantagem de ser a influenza é que nós temos um tratamento específico para a influenza, que é no caso o Tamiflu. Em 2021, a campanha de vacinação contra a influenza no Amazonas atingiu uma cobertura de 73,3%. O Amazonas vive um período sazonal de síndromes respiratórias graves por conta do período chuvoso na região. Esse período sazonal ele vai de novembro até quinzena de junho. Então nós podemos ainda, com o aumento das chuvas, nós podemos ainda ter um aumento da transmissão do vírus e aí nós vamos ter que estar com a nossa rede de assistência preparada para atender essa população. Lembrando que as pessoas também podem procurar as unidades básicas de saúde da prefeitura, que eles também têm profissionais médicos e eles também têm o Tamiflu para ser prescrito para as pessoas. No mês de novembro, foram registrados 501 casos de síndrome respiratória grave, sendo 63% dos casos registrados em Manaus e 34% no interior do estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, no meio, desse aumento de números de casos, tanto de gripe quanto de Covid-19, o cidadão deveria poder contar o quê? Com um ótimo serviço de saúde, ali pronto para ele, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade que nós estamos vivendo aqui no nosso estado, nesta gestão aí do governador, né, do governo do Amazonas. São inúmeras denúncias de irregularidades na saúde do estado. Uma delas foi constatada pelo deputado Wilker Barreto. Uma visita ao hospital João Lúcio, o deputado constatou pacientes que estavam aguardando atendimento em macas nos corredores do pronto-socorro. Pois é, Carlão, e a visita foi feita junto com o diretor do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dário Júnior. Além de flagrar essa irregularidade das pessoas esperando atendimento nas macas, nos corredores, eles detectaram também outro problema, tá? Durante a fiscalização na farmácia do João Lúcio, por exemplo, foi verificado que alguns medicamentos estão em falta desde 2019. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Corredores lotados, pacientes aguardando transferências há dias e falta de remédios em um dos hospitais mais utilizados pelos amazonenses. Este foi o cenário encontrado pelo deputado estadual Wilker Barreto e pelo diretor do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dário Júnior, que na última sexta-feira, dia 10, visitaram o hospital e pronto-socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus.
No local foram encontrados corredores lotados por 39 pacientes, principalmente no térreo da unidade, assim como pessoas aguardando transferência durante dias, um total de 53 pedidos. Há também 27 medicamentos com estoque zerado, 24 tipos de órteses, próteses e materiais especiais inexistentes e a falta de equipamento de proteção individual, como aventais descartáveis e cirúrgicos. De acordo com o deputado estadual Wilker Barreto, medidas serão tomadas por ele. Nós retomamos as visitas da Comissão de Saúde nas unidades hospitalares de grande porte e as imagens, por si só, demonstram a gravidade que se encontra hoje o maior hospital neurológico do Amazonas. Certo? O João Lúcio hoje pede socorro, literalmente. Falta de medicamento, falta de material de cirúrgico, condições inadequadas de acomodação, a falência do sistema de Estado, porque nós temos pacientes aguardando 5 dias de uma ressonância magnética, certo? Então, isso é de uma gravidade que só as imagens por si só já dizem. E aí, eu estou terminando hoje o relatório, estou encaminhando esse relatório para a Comissão de Saúde. Vou denunciar isso ao Ministério Público do Estado do Amazonas, ao Tribunal de Contas, porque nós estamos falando de contratos não executados, certo? E vou cobrar providências em caráter de urgência da Secretaria de Estado de Saúde, certo? Isso não pode, nós vamos dar um tempo, voltaremos novamente lá ver o que avançou. Com a unidade lotada, o diretor do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dário Júnior, alerta sobre a possibilidade de um novo surto da Covid-19 em Manaus. A unidade já está superlotada, né? E a gente está entrando aí numa surto de virose, a possibilidade de haver uma nova onda de Covid, mas que vai sobrecarregar ainda mais a unidade. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora nós vamos falar de vacinação contra a Covid. A baixa cobertura vacinal vem preocupando as autoridades de saúde. Aqui no Amazonas, por exemplo, mais da metade dos municípios estão com o esquema vacinal completo abaixo de 39% para a população total, Karine. Pois é, um levantamento do site UOL aponta que dos 7 estados com as menores taxas de vacinação completa estão na Amazônia. 6 deles ficam aqui na região norte. Destes, 5 nem sequer atingiram metade da população vacinada, que são Acre, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. Segundo o levantamento, o Amazonas aparece em 6º lugar entre os estados com menor taxa de vacinados, com um total de 51%. E o repórter Rodrigo Soares tem mais informações sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora. Embora 4 vacinas diferentes contra o coronavírus estejam disponíveis no Brasil, a cobertura vacinal na região amazônica é muito baixa. Os 7 estados com as menores taxas de vacinação completa são da Amazônia. 6 deles ficam na região norte. 5 nem sequer atingiram metade da população vacinada. São eles, os estados do Acre, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. Aqui no Amazonas, só 39% da população está com o esquema total completo. O Amazonas está com 51,5% da população total imunizada, incluindo quem pode e quem não pode se vacinar. Para o cientista e pesquisador Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, essa baixa cobertura vacinal acende um alerta para uma terceira onda de Covid-19. As baixas taxas de vacinação no Amazonas tendem a causar uma terceira onda de Covid-19 entre janeiro e fevereiro de 2022. É extremamente preocupante porque nós já anunciamos que se a vacinação no estado do Amazonas não fosse ampliada, isso causaria mais uma onda de Covid. Infelizmente, a vacinação não atingiu as taxas desejadas por uma negligência de Estado e Prefeitura e Governo Federal e, infelizmente, o estado do Amazonas deve passar por mais uma situação caótica. O Ministério da Saúde informou que tem reforçado as ações de vacinação na região norte e que todos os estados têm vacinas suficientes para as suas populações. Em meio às dificuldades enfrentadas nesses estados mais atrasados, o Ministério fez parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e secretarias de estado e municípios e estão realizando uma força-tarefa para ampliar a cobertura vacinal.
Para o pesquisador Lucas Ferrante, o negacionismo de muita gente pode custar caro. É extremamente importante que a população ainda mantenha as medidas sanitárias para conter o coronavírus, principalmente porque já estão sendo registradas as primeiras mortes pela variante Ômicron no Brasil, sendo que apenas a variante Delta já seria suficiente para causar uma terceira onda aqui em Manaus. É uma situação preocupante, a população deve se preocupar sim, porque isso tende a ocorrer e o que mostra isso são estudos científicos já revisados pelos pares e, infelizmente, nós vemos as autoridades negligenciando o risco de uma nova onda aqui no Amazonas. As autoridades públicas deveriam já estar comprando oxigênio para Manaus. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos lembrar da vacinação, não é, gente? O Amazonas segue vacinando aqui, né, todos a partir dos 12 anos. E a Secretaria Municipal de Saúde alerta para os intervalos para a pessoa poder tomar a segunda dose da vacina, porque esses intervalos foram encurtados. Da Pfizer são 21 dias, da Coronavac 28 dias e da AstraZeneca o intervalo agora são de 56 dias. E para a dose de reforço do imunizante Janssen, que pessoas com mais de 18 anos, à exceção de gestantes e puérperas, podem receber, o intervalo é de pelo menos 2 meses da data em que tenha recebido a dose única. E além da vacina, a gente sabe que entre os protocolos da Organização Mundial de Saúde contra a Covid-19 estão o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social, né, Carlão? Sim, super importante, né? O uso da máscara é um método aí recomendado também por especialistas para o controle da pandemia do coronavírus. Mas mesmo depois de 2 anos de pandemia, existem pessoas que simplesmente não usam a proteção. E aí realmente complica, né? Muito, viu? E essa é uma situação que a gente percebe não só aqui no Amazonas, mas em todo o país. Segundo matéria publicada pela revista Veja, 7 em cada 10 brasileiros já deixaram o item de proteção de lado e com a circulação da variante Ômicron, o abandono das máscaras vem deixado os especialistas em alerta. É óbvio, como explica a repórter Nathalie Moraes. Uma pesquisa publicada pela revista Veja mostrou que só 45% dos brasileiros dizem usar máscaras. 7 em cada 10 entrevistados no país afirmaram que estão usando o equipamento de proteção em locais abertos ou fechados. O uso de máscaras é um método recomendado por especialistas de saúde para o controle da pandemia do coronavírus. As mulheres são a maioria quando se fala deste item de proteção indispensável. Para o epidemiologista da Fiocruz, Jéssica Orellana, o abandono das máscaras tem contribuído para a crescente no número de casos de Covid. Essa questão do uso de máscaras é crucial, ela não pode ser abandonada, né? Acreditando que somente com a vacinação a pessoa está completamente e perfeitamente protegida contra a infecção pelo novo coronavírus. É justamente esse erro que tem feito a epidemia ressurgir nas últimas semanas, não apenas em Manaus, no Amazonas, mas eu diria que no mundo todo, de uma forma geral. Portanto, o uso de máscaras, a higienização das mãos e a manutenção do distanciamento físico, né, com uma distância de pelo menos 2 ou 3 metros entre as pessoas, continua sendo uma estratégia essencial para que consigamos definitivamente controlar a epidemia. O Sudeste é a região onde as pessoas mais utilizam as máscaras. 6 em cada 10 pessoas afirmam que usam as máscaras em locais abertos ou fechados no Sudeste do país. A pesquisa revela ainda que os brasileiros acima de 60 anos são os que mais utilizam as máscaras. A revista Veja ouviu cerca de 2.020 pessoas para esta pesquisa. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, hoje foi aprovado o fundão no valor de mais de 2 bilhões de reais. Mas ainda vai ter votação no Congresso, não é isso? Explica pra gente esse assunto. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A Comissão Mista de Orçamento, Karine, a CMO,
colegiado que reúne senadores e deputados para discutir as despesas do governo federal para o ano seguinte, abriu caminho, abriu a porteira para o aumento absurdo do valor do fundo eleitoral para pouco mais de 2 bilhões de reais. Na verdade, são 2 bilhões e 100 milhões de reais para custear as eleições de 2022 para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Parece mentira, Caramba, mas não é. Sim. O senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, responsável por analisar essa matéria, apresentou um parecer favorável pelo aumento, argumentando a correção da inflação. O relatório dele foi submetido ao voto na Comissão Mista de Orçamento, que recebeu votação simbólica, ou seja, não foi feito o registro do voto nominal, o voto de cada parlamentar. Agora, o fundão turbinado, digamos assim, vai ser submetido à votação do Congresso Nacional, junto com outros relatórios setoriais do Orçamento da União. A próxima sessão do Congresso Nacional está sendo agendada, mas a previsão é que seja na próxima segunda-feira. Vamos aguardar para ver como vai votar cada partido e cada parlamentar. Hoje, na reunião da CMO, a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo do Estado de São Paulo, ela foi a única parlamentar, Karine, que se manifestou contrária ao fundão no valor de 2,1 bilhões de reais. Ela propôs um valor menor, mas não teve o apoio dos colegas dela lá na comissão. Vamos ouvir o que disse Adriana Ventura. Todos sabem que esse fundo eleitoral, geralmente, com algumas exceções de alguns partidos, são usados para perpetuação no poder e concentração de milhões na mão de poucos. Então, a democratização do acesso à política que seria proposta não ocorre. Nós estamos em uma situação de desemprego, extrema pobreza, fome, sem saneamento, e a pergunta é prioridade fazer campanha política? É prioridade destinar tanto dinheiro para campanha política? Essa é a pergunta, né? Então, no relatório ficou em 2,1 bi. Eu estou propondo que nós baixemos este valor para o mínimo legal com uma devida correção. Então, foi estimado mais ou menos 1 bi. A gente sabe que o valor mínimo é 800 e poucos milhões, iria para 1 bi. E a gente cancelaria 1,1 bi para que fosse destinado para áreas essenciais e que precisam de dinheiro. A gente acompanhou a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, não é? E é um questionamento muito interessante, né, Carlos Eduardo? É prioridade? Não poderia, né, 1 bi ser destinado para uma outra área, por exemplo, a da saúde, não é, Carlos Eduardo? O argumento dela foi prudente, oportuno, né? Foi a única voz dentro da Comissão Mista de Orçamento que falou sobre isso, Karine. É oportuno, o Brasil está em condições de arcar com essa dívida, com esse valor. Agora eu vou explicar um detalhe. A deputada disse, na verdade, ela apresentou uma emenda tentando modificar o valor de 2,1 bilhões para 1 bilhão de reais, como ela disse. Mas a emenda dela foi rejeitada pela maioria dos membros da CMO. Então ela ficou indignada com essa situação e foi derrotada durante a sessão. E já tem um movimento, Karine, para tentar aumentar ainda mais esse fundão. Olha o absurdo. Nossa, realmente. Parlamentares do Centrão, da mesma ala que apoia o governo do presidente Jair Bolsonaro, está pressionando o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, para modificar, fazer uma brecha na lei de diretrizes orçamentárias para aumentar o fundão para 4 bilhões de reais. O assunto parece que ainda não ganhou a devida repercussão na mídia nacional, mas a gente já está buscando a opinião dos políticos do Amazonas. Quem falou com a gente a princípio foi o deputado federal Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, vice-líder do governo. Ele não concorda com a aprovação desse fundão turbinado e disse que vai votar contra na sessão do Congresso. Vamos ouvir o que ele disse. Não faz sentido, no momento mais difícil da nossa história, onde as pessoas estão em situação de vulnerabilidade, estão na miséria, porque muitos perderam seus empregos, muitos estavam na informalidade durante a pandemia, ter qualquer tipo de aumento nas despesas políticas.
Hoje nós vivemos num mundo interligado por meio da internet, onde nós conseguimos, por meio disso, reduzir os custos de campanha. A democracia está mais barata devido ao acesso à tecnologia. E nesse momento mais difícil, pensar em aumento de fundo eleitoral chega a ser até imoral. Então, vou votar para manter o veto do presidente Bolsonaro, votar contra o aumento do fundo eleitoral. Tá aí, então, o posicionamento do deputado federal capitão Alberto Neto, do Republicanos aqui do estado do Amazonas, e foi com uma crítica, não é, Carlos Eduardo? Isso, Karine. E o deputado Alberto Neto, capitão Alberto Neto, ele lembrou algo importante, que na época, a gente já falou sobre isso aqui no programa 18 horas, eu acho que foi em julho desse ano, quando o fundão foi aprovado no Congresso Nacional, inclusive quem estava presidindo a sessão era o deputado Marcelo Ramos, na época. Ele, quando foi aprovado, houve um acordo, né, entre o presidente da República e o presidente do Congresso Nacional. Vamos vetar para que vocês tenham a condição de renegociar, de rever esse valor, porque ele não estava confortável, houve muita pressão na época. Inclusive, o deputado Marcelo Ramos foi muito prejudicado no meio desse debate, né? Então, quando a ideia na época era, vamos discutir isso na Comissão Mista de Orçamento, porque lá o valor vai ser revisto e vai ser reduzido. E não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, ele está sendo aumentado e já há uma pressão para elevar para 4 bilhões de reais esse valor. Que absurdo que está acontecendo. Agora, Karine e Carlão, isso é um briefing do que pode acontecer, né? Então, assim, para que o governo, para que o Congresso Nacional possa garantir, para que o poder público possa garantir esse valor de 2,1 bilhões para a campanha política, a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, está fazendo ajustes nas despesas do governo. O Congresso Nacional está querendo reduzir as despesas de livre uso de alguns ministérios e também reduzir parte dos recursos para gastos obrigatórios, como aposentadorias e outros benefícios da Previdência Social. Então, adivinha quem está se prejudicando? Um dos ministérios que vai sofrer cortes de despesas vai ser o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é comandado hoje por Damares Alves. O corte de orçamento do ano que vem, por causa também dessa questão do fundão eleitoral, vai ser de 33% no orçamento desse ministério, o que vai afetar diretamente as políticas públicas destinadas às mulheres, com foco a projetos de combate ao feminicídio. Isso é só um exemplo, Karine e Carlão. Cadu, o governo está preparando aí a anistia de dívidas com o FIES. Como vai ser essa anistia e para todo mundo, para todos que estão lá com dívidas? Carlão, renegociação das dívidas com fiéis virou um projeto político, tá? Vou explicar por quê. O governo federal está preparando uma medida provisória, a qual cria um programa que garante anistia a milhões de devedores do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. A intenção do governo é dar desconto de até 92% da dívida para alunos de baixa renda com contratos fechados até 2017, que estão registrados no CAD único ou são beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo os dados da Caixa, Carlão, mais de 1 milhão de estudantes estão em dívidas com fiéis. Essa proposta foi lançada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas os detalhes construídos pela equipe econômica do governo. Essa anistia faz parte de um pacote de bondades que o governo deve lançar nos próximos dias para ajudar a melhorar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que está 100% focado nas eleições de 2022. Esse assunto, como eu disse, Carlão, virou um tema político, por essa questão da renegociação das dívidas com fiéis, porque o ex-presidente Lula também anunciou o perdão das dívidas com fiéis a líderes sindicais, em uma reunião hoje em São Paulo. Ou seja, ele falou sobre esse mesmo tema. Incrível como os dois estão ali se casando, andando praticamente juntos no mesmo debate. Ele deu uma agulhada no presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se o governo federal consegue perdoar as dívidas dos empresários,
o governo também deveria oferecer meios de perdão também aos estudantes. De qualquer forma, Carlão, essa vai ser uma importante oportunidade para renegociar as dívidas com fiéis, com os descontos de juros e de mora, porque muita gente ainda não consegue tirar o diploma, ter o diploma de volta aí, porque está devendo para o fiéis. Talvez seja uma grande oportunidade, mas ainda tem que esperar sair a medida provisória, o governo lançar o programa. Vamos ver os detalhes que vão ser inseridos nesse projeto. Carlão e Karine. Ok, Carlos Eduardo, e hoje teve uma nova tentativa de invasão ao sistema do Ministério da Saúde, o quê? 2-3 dias depois do ataque hackers? Foi isso mesmo? Karine, o sistema do Ministério da Saúde foi invadido mais uma vez por hackers, só que dessa vez foi o sistema de intranet. As redes de telefone e a internet dentro do Ministério da Saúde foram desligadas, assim como todo o sistema de rede do Ministério. A medida foi uma tentativa de impedir novos acessos ao banco de dados lá do Ministério. Foi uma tentativa mais perigosa. Eles tentaram acessar o sistema de dentro, o banco de dados do Ministério. Os funcionários do Ministério da Saúde foram liberados do serviço e, aos poucos, o sistema está sendo normalizado. Essa invasão ou tentativa de invasão, a gente não sabe afinal o que foi, aconteceu 2 dias depois, como você disse, ao ataque hacker, ao aplicativo ConnectSUS e ao sistema do Ministério da Saúde. E o órgão informou hoje à tarde que segue fazendo a manutenção preventiva da rede interna, que ainda não está operante. Agora, Karine, esses ataques estão acontecendo justamente no momento em que o governo discute o passaporte da vacina para tentar conter o avanço da variante Omicron, né? Que o Carlão já falou sobre isso a respeito hoje no programa. Há uma divergência entre a Presidência da República, Casa Civil e a Anvisa para tornar obrigatória essa questão do passaporte da vacina. Nesse fim de semana, houve uma tentativa de acordo. Os integrantes do governo se reuniram para criar uma nova estratégia, ou de exigir a apresentação do comprovante de vacinação ou de fazer uma quarentena de 5 dias. A exemplo do que o governo português, né, o Portugal anunciou que fará em janeiro, durante esse período pós-festas de fim de ano, uma quarentena de 9 dias. Então o governo brasileiro está querendo copiar essa ideia, mas ainda não há um consenso com relação a isso. A Casa Civil informou que uma nova portaria interministerial deve ser publicada em breve no Diário Oficial da União para definir de vez esse caso. No sábado, vale lembrar que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para todo viajante do exterior que desembarcar no Brasil. Então o governo está às voltas aí tentando fazer as adequações necessárias para tentar obedecer a essa ordem judicial. O fato é que há um impasse, há uma questão interna que está divergindo, né, um problema sério que não está fazendo essa questão, não está colocando em prática, impede a colocação em prática do passaporte da vacina ou de qualquer medida que possa impedir o avanço da Omicron aqui no Brasil. Karine, volto com você e com o Carlos. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Enquanto isso, os viajantes chegam e vão e transitam livremente, não é? Exatamente. Muito obrigada pelas suas informações, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. São 6h38 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, ainda hoje aqui no 18 horas, o Ministério Público do Amazonas investiga contrato de mais de 18 milhões de reais para kits escolares do governo do Amazonas. É o nosso assunto em instantes daqui a pouco. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de segunda e a madrugada de terça. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 96%. Mix.
E a Justiça Eleitoral apresentou hoje o novo modelo de urna eletrônica que vai ser usado pela primeira vez nas eleições de 2022. E sobre o assunto, vamos conversar agora com a repórter Artemisa Gadelha. Muito boa noite. Então, Artemisa, o Tribunal Superior Eleitoral garante que o equipamento é mais moderno, mais seguro e terá novos recursos de acessibilidade. É isso mesmo? Boa noite. Isso mesmo, Karime. Só para se ter uma ideia, esse atual modelo, ele é 18 vezes mais veloz que o atual. Ou quer dizer que o último modelo, o de 2015. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes do 18 Horas. Olha, esse modelo foi apresentado durante visita do presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma fábrica de urnas eletrônicas no Polo Industrial de Manaus. Outras vantagens: o terminal agora do mesário terá uma tela totalmente gráfica. A superfície possui sensibilidade ao toque e não possui mais o teclado físico. Além disso, a bateria terá um menor custo de conservação, já que não há necessidade de recarga, e a duração dela é por toda a vida útil da urna. Queria um celular assim, Karime. E a geração das mídias aos TREs agora contará com a mídia de aplicação do tipo pendrive. Isso trará mais flexibilidade na logística. Vai diminuir também as filas, viu? Por causa da celeridade na identificação do eleitorado. Por exemplo, enquanto uma pessoa vota, outro eleitor pode ser identificado pelo mesário. E é importante frisar que o TSE voltou a afirmar que as urnas eletrônicas não se conectam a nenhum tipo de rede, internet ou Bluetooth. Ou seja, não existe possibilidade de ocorrência de alguma tentativa aí de fraude. E se isso ocorrer, a pessoa vai precisar enfrentar aí, 30 barreiras de proteção. A nova urna representa 40% dos equipamentos nas eleições em 2022. E a votação eletrônica começou no Brasil em 96, fez bodas de prata esse ano, 25 anos. Atualmente, o país tem um parque eletrônico estimado de 577.125 equipamentos. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Daqui a pouquinho você volta para falar sobre outro assunto. Até mais. Até mais. 6h42, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, mais uma vez, o Sistema de Segurança Público do Amazonas entra na mira do Ministério Público do Estado. Desta vez, uma denúncia do Sindicato dos Peritos Oficiais fez com que o Ministério Público do Amazonas instaurasse procedimento administrativo para apurar e acompanhar a situação dos prédios do Departamento de Polícia Técnico-Científica, que, segundo o sindicato, está em situação precária. Carlão, e a denúncia não para por aí não, tá? Segundo o sindicato, há diversas irregularidades, como o não fornecimento de equipamentos de proteção individual aos peritos, os EPIs, e a falta de presença policial nos locais do crime onde a perícia atua. Vamos saber mais agora sobre o assunto na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou procedimento administrativo para apurar e acompanhar a situação do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Estado, considerando demanda do Sindicato dos Peritos Oficiais, o CIPOEAN. Segundo o presidente do sindicato, Wilton Soares, as denúncias são diversas e vão desde o não fornecimento de equipamentos de proteção individual até a situação dos prédios de perícia. A gente está há mais de 10 anos fazendo denúncia sobre as condições da perícia no Amazonas. Eu posso dizer que imediato a gente tem uma das piores estruturas do Brasil. E mesmo a gente tendo a quinta economia do país. Se você for no Ministério Público, tem denúncias lá desde antes de 2010, por exemplo, quando ainda nem existia o Sindicato dos Peritos. Pois bem, a gente tem várias denúncias, a gente tem um volume muito grande de entrada no Ministério Público, os problemas são muitos, Nós não temos desde a auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, ou seja, o prédio não poderia nem funcionar, um prédio desse, com substância química, com álcool, com drogas, com munição, não poderia funcionar sem a vistoria do Corpo de Bombeiros.
nós temos relatórios de praticamente todos os conselhos profissionais, biologia, farmácia, medicina, odonto, química, engenharia, todos dizendo que nós temos problemas graves nos institutos. Nós temos relatório do CERES, que é um órgão do próprio Estado, que apontou mais de 200 não conformidades no Instituto. Enfim, o ambiente é insalubre e perigoso. Segundo o promotor João Gaspar Rodrigues, que está responsável pelo caso, essas reclamações são antigas. Tudo isso nós colocamos nesse procedimento e solicitamos informações do secretário de Segurança Pública e do delegado-geral de Polícia Civil. Estamos no aguardo dessas informações. Mas, antes disso, nós já ajuizamos 3 ações contra o Estado do Amazonas, buscando o reaparelhamento dos 3 institutos de perícia IML, Instituto Criminalístico e Instituto de Identificação. Em relação ao Instituto de Identificação, já tem uma decisão de mérito definitiva favorável ao que o Ministério Público pediu. Nós estamos em fase de cumprimento em relação ao Instituto de Identificação. Então, são vários pontos que a gente vai sentar com os representantes do Estado. Nós até já solicitamos uma reunião dentro do processo de cumprimento de sentença com a Secretaria de Segurança Pública, Delegacia Geral de Polícia Civil, Secretaria de Finanças do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, para a gente ver o cronograma de execução das obras necessárias lá no Instituto de Identificação. O Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas também questiona a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas sobre a falta da presença policial nos locais de crime durante a apuração da perícia, o que descumpre o Código de Processo Penal. Segundo o sindicato, também há descumprimento de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito quanto aos motoristas que levam os peritos aos locais do crime e que não possuem curso especializado para a direção de veículos de emergência. Outras irregularidades também estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o Ministério Público do Amazonas investiga também contrato de mais de 18 milhões de reais para kits escolares do governo do Amazonas, Karine. Pois é, o contrato foi com recursos do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. Na portaria de instauração publicada no último dia 10, o promotor de justiça da Promotoria Especializada na Defesa e Proteção do Patrimônio Público, Edgar Maia de Albuquerque, pede ao Tribunal de Contas do Estado informações sobre o contrato 001/2020. O órgão de fiscalização quer saber se há alguma representação em trâmite sobre ilegalidade na aquisição de material didático na SEDUC. O Ministério Público também quer saber se o contrato foi alvo de auditoria realizada pelo TCE no processo de prestação de contas da SEDUC no exercício de 2020. O contrato com recursos do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi para comprar cola, lápis para desenho, fita dupla face, tesoura, garrafa, agenda, barbante, apontador, papel, apagador, régua, lápis, giz, cartolina e vários papéis, entre outros materiais. O Ministério Público do Estado recebeu denúncia de prática de improbidade administrativa na aquisição de material didático chamado kit pedagógico para professores e alunos da rede estadual. O contrato de 18 milhões e 600 mil reais foi celebrado entre a SEDUC e uma gráfica e editora. Em junho, o deputado estadual Dermilson Chagas denunciou que dos 16 itens que compõem esse kit do professor, alguns chamavam atenção pelo alto valor da aquisição, como a garrafa de água, que custou R$ 25 a unidade. No mercado local, várias empresas vendem o mesmo produto por valores bem inferiores, que vão de R$ 3,49 a R$ 4,50. Outro produto com preço elevado da aquisição é a caneta esferográfica. No mercado local, a unidade custa 99 centavos e se
for comprada em quantidade de 50, por exemplo, sai por 65 centavos cada caneta, mas a SEDUC pagou R$ 1,16 por unidade. Além disso, segundo o deputado, alguns itens adquiridos não correspondiam ao estabelecido pelo contrato, como as bolsas que deveriam ser de lona 100% algodão, mas são lonas sintéticas. O governo do estado não se pronunciou sobre a investigação do Ministério Público. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. São 6h49 em Manaus e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Será se vai chover? Previsão do tempo. Segundo a informação do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida, tá? Durante todo o dia, porque a gente vai ter sol com algumas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A previsão de chuva, as chances de chuva são de 80% e a mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 97%. Olha, um levantamento feito pelo DIEESE mostrou que quase 70% dos reajustes salariais negociados na região norte não repõem a inflação e ficaram abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O que, segundo os especialistas, representa também uma retomada econômica regional mais demorada, tá? Com o salário abaixo da média nacional e um reajuste ainda mais baixo em relação ao processo inflacionário, o trabalhador fica aí numa situação financeira ainda mais delicada, segundo a doutora de Desenvolvimento Econômico, Michele Aracati. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o levantamento do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a região norte teve 66% dos reajustes salariais negociados de janeiro a outubro deste ano, abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou seja, ofereceram menor poder de compra ao trabalhador. O indicador ficou bem acima da média nacional, que é de 49,8%. Além disso, um pouco mais de 10% dos acordos de reposição inflacionária foram acima do INPC e 23,4% igual à variação do índice. Com o salário abaixo da média nacional e um reajuste ainda mais baixo em relação ao processo inflacionário, o trabalhador fica em uma situação financeira ainda mais delicada, segundo a doutora em Desenvolvimento Econômico, Michele Aracati. O que é o INPC? É um indicador que ele foi criado para que o trabalhador possa ter aí uma compensação no seu salário em relação às perdas decorrentes do processo inflacionário. Então, nós temos aí uma inflação muito alta e esse reajuste muito baixo. Ou seja, o trabalhador vai ter menor condição aí de consumir mais produtos nesse período aí natalino, Natal, Ano Novo, que é um período mais festivo. Então, nós temos aí um número muito preocupante em relação a essa perda salarial. Isso é péssimo para a economia. O que, consequentemente, representa uma recuperação econômica regional mais demorada, segundo a especialista. Porque se o consumidor ele não tem renda para consumir produto, ele não tem como fazer a aquisição desse produto no cenário regional, né? Ou seja, se eu tenho menor quantidade de poder aquisitivo para comprar produtos e serviços, isso demanda ainda mais que a sociedade possa se ajustar ao longo desse período. Então, é mais difícil para você retomar o tão sonhado crescimento econômico. Essa renda que o trabalhador recebe, através aí do salário, ele vai comprar produtos, vai pagar pelos serviços, vai pagar sua energia, seu combustível, como a sua cesta de consumo. Então, se ele não tem um reajuste adequado às perdas do processo inflacionário, esse processo de consumo dele vai ficar ainda mais restrito. Então, ele vai passar a consumir ainda menos. Em todo o país, as negociações de outubro, encerrada até a finalização do estudo, apresentaram o pior resultado entre as datas bases de 2021, analisadas pelo DIEESE. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem,
bem, são 6h53. Olha, Karime, Artemísia, um vídeo que circulou semana passada nas redes sociais e nos telejornais de todo o Brasil de uma criança pendurada na janela de um prédio na cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, chamou a atenção do vereador de Manaus, o Marcel Alexandre. Eu vi esse vídeo, Pois é, todo mundo viu, impressionante. Ainda bem que não aconteceu nada com a criança em questão lá de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Eles conseguiram tirar a criança a tempo de que alguma coisa pior acontecesse. Mas pensando em situações como essa, o vereador então criou um projeto de lei que obriga as construtoras, no ato da venda do imóvel, a instalação de grades ou redes de proteção nas janelas, sacadas e mezaninos, né? Bom, a Artemisa Gadelha está aqui para explicar melhor a respeito deste assunto. O projeto já foi aprovado, é isso, Artemisa? Karime, que ótima ideia, né? O projeto já foi aprovado, o projeto do vereador Marcel Alexandre, do Podemos, mas foi aprovado primeiramente pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Manaus. Agora o PL segue para a sanção do prefeito de Manaus, Davi Almeida. E se o projeto for aprovado pelo Executivo, então a responsabilidade da instalação de grades ou redes de proteção ficará por conta da construtora, como você falou, com a opção do comprador incluir o valor no ato do financiamento. Se a lei for descumprida, a construtora pagará multa por cada unidade. E segundo informações da organização não governamental Criança Segura, a queda é a principal causa de internação de menores de 14 anos no Brasil. Só para você ter uma ideia, Karime, Carlão e ouvintes, em 2019, 52.613 crianças e adolescentes foram hospitalizados pelo mesmo motivo citado, sendo que 181 crianças e adolescentes morreram, dados do Ministério da Saúde. No início dessa matéria, falamos do caso, do menino de Niterói, que teve aí um final feliz, mas teve também aquele caso do menino de 11 anos no litoral de São Paulo. Ele morreu após cair do 9º andar de um prédio residencial em Santos. Esse caso ocorreu em junho desse ano. Essas situações levaram então o vereador Marcel Alexandre a criar o projeto. Vamos ouvi-lo agora? A gente tem que rever essa coisa da fragilidade que acontece nesses prédios e colocar uma opção para isso. Então o projeto obriga que as empresas ofereçam no seu pacote. Por quê? Porque facilita já no financiamento, já entra no financiamento e fica mais em conta. E aí o projeto foi aceito. Aí. Ouvimos então o vereador Marcel Alexandre, do Podemos. Essa proteção vai servir não só para as nossas crianças, mas também adultos com demência e até mesmo os animais. Sem dúvida alguma, muito boa. Artemisa Gadelha, obrigada pelas informações. Boa noite. Agora a gente espera que o Executivo aprove. Sem dúvida. Carlão. 18 horas. Olha, o governo do Amazonas publicou o edital de pregão eletrônico milionário para contratar novo plano de saúde para mais de 30 mil funcionários da Secretaria Estadual de Educação. Pois é, poderia ser uma boa notícia, mas o sindicato que representa a categoria diz que o novo contrato vai trocar 6 por meia dúzia. Vamos entender por que agora na reportagem de Odiné Araújo. O edital do pregão eletrônico 1533/2021 foi publicado na quinta-feira passada pelo governo do estado. O processo é para contratar empresa especializada na prestação de serviços de plano privado de assistência à saúde para atender os 30.683 servidores da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, tanto em Manaus quanto no interior do Amazonas. De acordo com o edital, as propostas devem ser apresentadas no dia 23 de dezembro. Às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, começa a sessão que vai escolher a empresa vencedora. A empresa contemplada deverá prestar serviço ambulatorial preferencialmente nas chamadas cidades polo do interior do estado, que são Carauari, Humaitá, Tabatinga, Coari, Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Boca do Acre e Borba. Já o serviço hospitalar será prestado preferencialmente
preferencialmente em Manaus. Ou seja, os servidores da educação no interior do estado vão continuar sem assistência médica e terão que vir para Manaus se precisarem de internação, como já acontece hoje. Para a presidente do Sintean, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Ana Cristina Rodrigues, esse novo contrato de assistência médica para os servidores da SEDUC do governo do estado vai trocar 6 por meia dúzia. Se o contrato diz que vai atender cerca de 30 mil, que é o número total dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas, e vai operar só em Manaus, acho que aí é brincar com a vida dos trabalhadores, é brincar com a boa vontade política dos trabalhadores e também brincar com o dinheiro público, porque se eu assino um contrato e digo que vou me responsabilizar por todas as vidas, eu não posso, numa geografia como a do estado do Amazonas, priorizar o atendimento apenas na capital. Em agosto do ano passado, o governador Wilson Lima anunciou que mais de 15 mil profissionais da SEDUC teriam acesso aos serviços do Plano de Saúde da Apivida no interior do Amazonas e que o atendimento seria feito em 11 cidades polo, mas segundo o Sintean, somente Parintins, Itacoatiara e Tefé dispõem de atendimento médico da Apivida. Em relação ao atendimento da Apivida no interior do estado, é inexistente. Nós já fizemos essa reivindicação, a Apivida se comprometeu em atender os nossos colegas, o próprio governo do estado também se comprometeu em sanar essa situação, mas até o momento continua na mesma. Os trabalhadores em educação que precisam ser atendidos têm que comprar passagens caras, pagar hotel em Manaus ou ficar em casa de parentes para poderem tratar a sua saúde. Em setembro desse ano, o deputado estadual Sinésio Campos cobrou explicação sobre a falta de atendimento de saúde aos servidores da educação no interior do Amazonas. E o pior é que o governo do estado paga por serviços prometidos e não realizados aos trabalhadores do interior. De acordo com um novo edital, o atual contrato com a Apivida, de mais de 68 milhões de reais, com vigência até 17 de novembro desse ano, foi prorrogado por mais um ano, sendo necessário realizar um novo registro de preços para dar continuidade ao atendimento aos servidores. O 18 Horas tentou ouvir a SEDUC e o governo do estado sobre como ficará o atendimento dos trabalhadores do interior, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Com a pandemia de Covid-19 dando um refresco no número de casos, a tendência seria melhorar o atendimento nos hospitais do governo do Amazonas. É óbvio que, com menos pacientes, o atendimento na saúde deveria ganhar em qualidade, mas não é o que está acontecendo. Há pacientes sem atendimento aguardando em macas. As reclamações de filas e filas por consultas especializadas, exames e cirurgias voltaram com toda a força. No auge da pandemia, o governo do estado suspendeu vários desses atendimentos. A explicação era que os hospitais deveriam atender prioritariamente os casos de Covid-19. Agora, qual é a desculpa? Não precisa dizer que o atual governo já está no 5º secretário de saúde, mas o governador continua o mesmo. E nada ou pouca coisa mudou no que diz respeito ao atendimento à população necessitada. 18 Horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.